Beleza, galera? Jorge aqui. Hoje eu estou com o César da ProChoque, diretor da fábrica aqui da empresa, na cidade de Guaramirim, que é bem próximo de Joinville, onde eu moro, então eu vim visitar a fábrica. Obrigado, César, pelo convite aí, cara. Foi uma satisfação muito grande conhecer aqui o processo de vocês, tudo. Pessoal, antes de mais nada, queria agradecer aqui a visita do Jorge, né? Já fazia um tempo que nós estávamos planejando essa vinda dele para a empresa. A fábrica hoje é uma fábrica preparada para visitação e a gente gosta muito de receber, inclusive, né, já deixo o convite, quem quiser visitar a fábrica é possível, só entrar em contato para a gente fazer a agenda antecipada e a gente consegue receber aí até 4 pessoas em uma visita, né? Então é um prazer enorme ter o Jorge aqui. O Jorge já anda com a nossa suspensão, a gente já teve a oportunidade em outros momentos de conversar um pouquinho sobre suspensão, né? Eu gosto bastante do material do canal dele, ele mostra conhecimento bem interessante, consegue transmitir isso de uma forma muito clara. Obrigado. Então é excelente aqui ter a visita do Jorge, né? Vamos aí para as perguntas, né, pessoal? A primeira pergunta aqui: qual é a suspensão mais leve da linha, o modelo mais leve da linha ProChoque? Então, assim, nós vamos ter algumas situações para responder essa pergunta. Por exemplo, a mais leve mesmo, né, se a gente for colocar em peso, seria uma Ultra TR, eixo de 9, tubo over. Ela pesa aí na casa de 1,730 kg, mais ou menos, e seria a mais leve da linha. Agora, se a gente for para a linha, né, das suspensões, que aí sim, com trava no guidão, ou sistema de trava automático, esse tipo de coisa, aí a suspensão mais leve da linha, ela é uma Onyx Dark, né? Então, se pegar lá as tops de linha, vai ser sempre a Onyx Dark, que ela está na casa aí, mais ou menos, ela chega a 1,780, mais ou menos. Depois que corta a espiga ali, né? Exatamente, depois que corta a espiga, e o peso é sempre dado sem o eixo, né? Então, assim, o padrão de mercado é pesar com a espiga um pouquinho menor do que a usual. A gente manda, inclusive, a espiga hoje com comprimento de 250 milímetros, que é um comprimento bem considerável, né? Já tem empresa que está já trazendo a espiga um pouquinho menor. E o eixo também vai junto, e o peso é normalmente dado a espiga um pouco menor, sem o eixo. E uma outra questão também que eu queria comentar é o seguinte: esse é o peso da Dark com a trava no guidão, porque nós temos a opção da Dark com a trava no crown, que daí ela vai ser desses modelos, a mais leve daí seria uma Onyx Dark com a trava no crown. E daí ela não leva conduíte, cabo de aço e mais as peças de alumínio no guidão. E aí ela vai pesar na casa aí de 1,760 mais ou menos, 1,750, mais ou menos isso aí. Fica bem próximo aí do que seria lá a TR que eu acabei de comentar. Massa. Para adicionar aqui, a minha Viber de 100 mm, que é Boost ou Ariete, depois de eu cortar a espiga, ficou com 1,820. E a minha Onyx Dark, só que daí é 110 mm, ela é uma suspensão mais alta, daí vai ter mais material, com trava remota, 1,880. Então, umas graminhas a mais aí do que a Viber, mas é porque ela é 110, né? Então ela acaba pesando um pouquinho mais. Exatamente, né? Inclusive essa é uma observação interessante. Quando você passa de 100 para 110, 120, 110, 120, elas usam peças comuns, assim, né? A parte estrutural, principalmente o comprimento das duas bengalas ali, né? Das hastes, é o mesmo, que é diferente da de 100. Então, realmente, as suspensões 110, 120 milímetros, elas vão ter ali aproximadamente umas 60 gramas a mais do que as nossas suspensões de 100 milímetros. Isso é normal por conta de você ter mais curso e ter que aumentar o comprimento da suspensão para atingir ali os padrões de montagem, também ter o espaço interno para poder dar o curso de 110, 120 milímetros. O Will perguntou aqui, quando vocês vão fazer as bengalas da suspensão, ou as hastes, né, no mesmo diâmetro? Porque tem uma diferencinha de diâmetro ali que você mostrou lá, né? Isso dá para ver na parte externa dela, né? A gente vê que a haste começa ali com 34 milímetros, mais ou menos, e depois ela reduz para os 32. Por que isso acontece, César? É bem observado, então pergunta bem interessante, bem observado. Acredito eu que nesse momento a gente é a única empresa que trabalha, né, com essa variação de diâmetro nas hastes. O que acontece? Nessa região de engaste das hastes no crown, então você tem ali o ponto de engaste das duas hastes mais o tubo superior no meio, né? Esse é o ponto crítico da suspensão em termos de resistência, de solicitação, né, de esforço realmente que ela sofre durante o funcionamento. E assim, hoje a gente trabalha com alumínio, que é um alumínio feito no Brasil, né? Então, como eu gosto de falar muito, né, 97% da matéria-prima de tudo que a gente fabrica hoje aqui na fábrica é brasileira, então a matéria-prima é brasileira. E aí, como a gente sabe que esse ponto é um ponto crítico, a gente faz um reforço, então o aumento de diâmetro na região de engaste com o crown é um reforço que a gente faz para deixar aquela região que é a região crítica de esforço da suspensão
mais resistente à fadiga do que seria se a gente fizesse ela sem nenhuma variação de diâmetro. Então é isso aí, por isso que é feito. Massa. Aí agora a pergunta do Miguel sobre qual é a diferença da ProShock Onyx e a Onyx Dark. Perfeito. A diferença entre a Onyx e a Onyx Dark, primeiro é o acabamento. Então, por exemplo, a Onyx Dark é uma suspensão que ela leva a pintura preto fosco, os adesivos refletivos, que é uma exclusividade do modelo e também uma exclusividade da ProShock. O pessoal que pedala à noite faz uma diferença muito grande, né? Porque quando você bate a luz, o adesivo reflete e acende toda a parte adesivada da suspensão. Então, essa questão de acabamento. As peças anodizadas, né, elas são de outra cor, então na Onyx o padrão é preto. No caso da Dark já é uma cor fumê, então já dá um outro ar, assim, com uma suspensão um pouco mais elaborada na questão de visual. O detalhe, a Dark ela é mais leve, na casa aí de umas 30, 40 gramas mais leve do que a Onyx. E por dentro, o sistema Dual Air é um pouco diferente. Então você tem o Dual Air da Onyx como sendo o que a gente chama de Dual Air e o da Dark como sendo o que a gente chama de Dual Air Plus. A diferença entre eles é que as câmeras de ar são dimensionadas de forma um pouco diferente, né? No caso do Dual Air da Dark, elas foram redimensionadas para atingir um comportamento um pouco mais progressivo no final do curso. Então, assim, você tem que as calibragens, né, para que elas atinjam o mesmo comportamento, também são diferentes. A Dark você vai calibrar de uma forma e a Dark de uma forma e a Onyx de outra forma. Se a gente tirar a diferença das duas, tirando a parte de peso e de estética, dá para chegar no mesmo nível de leitura através da calibração entre a Dark e a Onyx padrão? Perfeito, boa pergunta. Dá para chegar sim. Tanto a Onyx quanto a Dark, elas vão atingir o mesmo padrão de leitura de terreno, considerando que as duas são sistemas Dual Air, então a própria definição do sistema, e mesmo que tenham câmeras um pouco diferentes em termos de comprimento da câmara de ar, você ainda assim com regulagens um pouco diferentes, que é esse caso de ou 10 PSI a mais na positiva ou 10 PSI a mais na negativa, você consegue atingir o mesmo comportamento com a Onyx e com a Dark. São suspensões que o lado hidráulico é igual, com uma diferença na Dark de alívio de peso, mas que não muda o comportamento. E o lado pneumático, elas conseguem atingir o mesmo comportamento com regulagens um pouquinho diferente, mas sim, atinge o mesmo comportamento de leitura de terreno. E sobre as cores do Lower Leg? A Dark vem com o Lower Leg fosco, mas daí quando eu conversei contigo sobre uma nova Onyx Dark para fazer a utilização, eu pedi com o Lower Leg branco. Dá para as pessoas pedirem também uma Viber, uma Onyx com Lower Leg de alguma outra cor? Sim, é possível. Já fizemos projetos especiais no passado, assim como é o seu projeto, né, que pediu uma branca. Hoje a gente consegue atender em todas as cores da linha, né? Por exemplo, gostaria de uma Dark azul, gostaria de uma Dark laranja, uma Dark branca, né, como é a do Jorge aqui. É possível fazer sem problema nenhum, a gente consegue fazer. Tem alguma diferença aí de valor para poder fazer essa versão específica, né? A única cor que a gente não consegue daí é no preto brilhante, porque o adesivo já é preto brilhante e aí não vai dar certo, né? Então, assim, todas as outras cores a gente consegue atender para fazer uma Dark aí especial, caso tenha demanda, alguém queira e fique legal. Legal. Quem quiser a Viber branca também tem, tá, pessoal? E para quem quiser pedir uma cor diferente, que não tem lá nas opções do site, entre em contato por um WhatsApp comercial ou pelo Instagram, como que seria esse contato com a empresa para fazer o pedido? O contato pode ser pelo WhatsApp, então no próprio site tem ali já pronto, né, para clicar o botão para levar para o WhatsApp, já tem uma pessoa especializada em suspensão para fazer o atendimento, né? Legal. Qualquer dúvida que tenha em relação a produtos da nossa linha no site ou dúvida em relação à compra ou queira realmente uma solicitação especial, queria uma suspensão que eu não estou encontrando, né, na linha de vocês, que ela seria nesse formato. Dependendo do que é possível fazer. Então, assim, as cores, hoje a gente tem aí em torno de umas 10 cores na linha, é mais ou menos isso. Dentre essas 10 cores a gente consegue manejar para os modelos, né? Então, por exemplo, eu queria essa suspensão, mas eu vejo que ela só tem na cor preta. Certo. Eu consigo comprar em outra cor que tem na linha? É possível fazer. Entre em contato, às vezes a gente não deixa padrão de linha até para dar uma diferenciada na gama de produtos, né? Então você tem assim, as suspensões mais simples, elas só são oferecidas em preto brilhante. Aí as suspensões aqui do meio, né, Viber e Onyx tal, que já são suspensões na gama de cima, aí tem variação de cores. Então, às vezes tem algum pedido especial que é numa linha mais básica, né, por exemplo, uma outra TR, uma outra XC com uma variação de cor, que não está sendo oferecida de padrão de catálogo. É possível fazer, entre em contato e a gente consegue, de repente, atender. O Fabiano perguntou sobre a anodização das hastes da ProShock, anodização que é bem conhecida já
porque a gente sabe que oferece muita durabilidade para a haste. Eu, pelo menos, nunca vi uma haste de uma suspensão Pro-Choque que desgastou, que esbranquiçou ali. Se alguém já viu, comenta aí, mas eu nunca vi. O Fabiano perguntou se vocês já testaram anodizações diferentes ou diferentes cores e se notaram alguma variação de comportamento ou de durabilidade, alguma coisa assim. Já testamos, então já fizemos testes com várias cores de anodização, inclusive hoje na linha a gente tem também as pecinhas de personalização com 9 cores diferentes para poder personalizar. Essas peças são mais com uma aplicação decorativa, elas não são na mesma aplicação da pergunta, né? A aplicação da pergunta é em termos de resistência ao desgaste. Então, quando a gente fala de resistência ao desgaste, o que vai realmente ser importante no resultado final da peça é o processo de anodização, então qual foi o processo que foi feito e a definição da camada. Não é exatamente a cor, porque assim, você define o processo e nós temos mais de um tipo de anodização possível e tem a anodização que é a própria para você atingir resistência ao desgaste. Depois feito esse processo, aí sim vem a questão da cor, porque você antes de selar a anodização, que a gente fala que é quando você fecha o tratamento, você tem a opção de acrescentar pigmento com as cores. Então, por exemplo, se você fez o processo todo correto, acrescentar um pigmento verde, dourado, azul, né? Se o processo todo está correto e você sela, não é a questão da cor que vai fazer a diferença na resistência ao desgaste da peça. A Pro-Choque tem uma visão, um planejamento no desenvolvimento de choque para quadro. A parte de conhecimento, né? Tecnologia, conhecimento para fazer o choque traseiro nós temos também condição, temos maquinário na fábrica, a parte Fabril consegue atender se a gente for realmente partir para isso daí, mas eu entendo que assim, nesse momento não está nos planejamentos dos desenvolvimentos futuros, então nós temos alguns desenvolvimentos rodando aqui na casa e não está a questão do choque, porque depende da demanda, né? Até certo. Como o caminho correto é desenvolver em parceria com o fabricante, havendo a demanda para um projeto específico, a gente pode com certeza atender e buscar fabricar um desse aí para essa demanda, né? E a última pergunta de hoje, César, é sobre o uso de lubrificante. Tem um lubrificante famoso aqui, o RSP Hyper Wiper, que o pessoal aplica umas gotinhas dele ali na haste da suspensão. Então, ele limpa ali a haste da suspensão, limpa o retentor, aplica esse lubrificante e dá umas bombadas na suspensão. Isso vai funcionar? Esse óleo ele pode entrar dentro da suspensão? Qual que é a tua opinião assim, sobre esse uso? Funciona, né? Então assim, primeiro é limpar a haste da suspensão, na região ali do retentor. Então a primeira coisa para fazer um procedimento desse, né, de tentar uma lubrificação externa sem desmontar a suspensão, é deixar bem limpo ali a região dos retentores. E aí depois, se você tiver um óleo muito fino e colocar ali, né, em volta assim da haste, próximo do retentor, um pouquinho mais acima, e bombar a suspensão, realmente ele tem um efeito, ele vai penetrar. É possível assim que você consiga melhorar a lubrificação por um período curto. Então, assim, vou correr uma prova e estou sentindo que a suspensão está agarrando um pouco, eu queria soltar um pouquinho. Dá para fazer. Uma outra questão é a molinha, né, que a gente estava conversando agora. O retentor ele tem uma molinha que aperta ali os lábios. Essa molinha é possível, com muito cuidado, puxar ela para cima e ela vai ficar na haste. Ela fica na haste ali com uma argolinha assim, né, em volta da haste, e com isso você deixa o retentor mais fácil para que esse óleo penetre, porque daí o lábio dele não está sendo apertado com uma molinha para gerar a compressão que vai fazer a vedação, né, que vai expulsar qualquer sujeira de entrar, que a principal função dessa peça é não deixar sujeira entrar dentro da suspensão. E como você quer que entre o óleo, o ideal então é que você de repente consiga remover essa molinha com cuidado, né, para que ela não sofra nenhum dano, alguma coisa assim, que ela é importante na função dela. E aí sim, você tem como acessar o lábio, inclusive tem como puxar um pouco, se tiver uma seringa e injetar lá dentro, né? Mas respondendo a pergunta na base, se funciona, funciona. Funciona assim, um óleo fino na haste, ele impregna um pouco ali, porque a anodização ela é porosa, então fica um pouco ali na própria anodização e vai um pouco dele para dentro da suspensão, que resolve por um período curto ali uma situação de lubrificação que seja necessária. Esse uso do óleo assim na haste é mais paliativo. O ideal acho que é a pessoa fazer preventivo em dia, né? Para manter assim, um funcionamento bem liso da suspensão. Né? Ah, com certeza sim. Esse é um procedimento emergencial, né? Um quebra-galho, uma emergência que você precise ali rapidamente, assim, de um comportamento melhor, por alguma coisa
que não tem como, né? Pô, quero melhorar o comportamento da suspensão agora, para dar uma volta aqui, para correr a prova ali, né? Um XCO, alguma coisa que você vai esperar um desempenho melhor do teu equipamento. Agora, realmente, o melhor é manter a manutenção preventiva em dia, com um mecânico especializado, com ferramentas apropriadas, para você cuidar do teu equipamento e ter sempre o melhor comportamento no uso e também, né, a maior durabilidade possível de um equipamento que hoje a gente sabe que não é um custo baixo, né? Dentro de uma bicicleta hoje a suspensão é um item de muita importância na questão tanto da segurança, conforto e performance, e também é um item que, mantendo a manutenção, você vai ter ele por um tempo muito maior. Massa. Inclusive, para quem precisa fazer manutenção de uma suspensão Pro-Choque e não está encontrando, às vezes, um mecânico que é autorizado ou que, enfim, faz esse tipo de serviço aí na tua região, na tua cidade, existe a possibilidade de você enviar a suspensão aqui para a fábrica, né? Perfeito. Você agenda ali, eles fazem aqui, tem um prazo aí, quantos dias mais ou menos que demora para fazer a manutenção aqui, César? Perfeito. O serviço aqui ele é muito rápido, então nós temos uma área de assistência técnica dentro da empresa, inclusive o Jorge visitou hoje, conheceu aqui a nossa estrutura. Vou colocar um vídeo para vocês. E assim, uma vez que a suspensão chega, qual é o procedimento? A gente vai fazer primeiro um orçamento, então já tem alguns orçamentos no site, né, na parte de suporte, ali tem uma aba no menu suporte, você consegue ver ali orçamento, então assim, já tem ali uma previsão mais ou menos de acordo com o serviço que for necessário executar, então se for só uma revisão preventiva, já tem uma base de qual vai ser o valor, né? O tempo mais ou menos de manutenção na fábrica é em torno de 3 dias. Desmonta, monta, avalia, né? Então tem o tempo que ela fica em avaliação por questões de vazamento e tal, e depois a gente já despacha, ou seja, é um tempo bem rápido para a gente conseguir atender aí. Legal, nossa, então só enviar a tua suspensão aqui para a fábrica que ela volta zero para você continuar pedalando. Obrigado, César, pela participação aí nesse vídeo e por ter convidado para conhecer aqui a fábrica. Valeu, Obrigadão. Jorge, brigadão, cara. Valeu, pessoal, até mais. Valeu.